Estamos aqui na Segunda Igreja Batista para adorar o nosso Deus, para cultuar o Senhor, porque só Ele é digno de louvor e de adoração. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor a Tua maravilhosa presença em todos os momentos na nossa vida, ó Deus. Agradecemos, ó Deus, por este momento que estamos aqui, ó Deus. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Nós te glorificamos, honramos o Teu santo nome, para a honra e glória do Senhor. Amém. Só nos braços do Senhor é que nós nos sentimos seguros. Nessa época de pandemia, você está aí no seu lar, nós aqui, mas nós podemos adorar juntos, dizer que nos braços do Senhor nós nos sentimos seguros. Deixou
entregou por nós, está vivo, e confiantes que Ele está vivo, nós vamos dizer isso para Ele, como somos gratos. Vamos fazer a leitura bíblica, onde o Senhor Deus, o próprio Senhor Deus, diz quem Ele é, que está em Êxodos 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e se eles me perguntarem, qual é o seu nome, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Êxodos 13 e 14. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia, de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Marcos 8, 27 ao 30. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. João 4, 26. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Viemos aqui para adorar o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Eu convido você a adorar junto conosco. Vim para adorar, Senhor. Porque só o Senhor é digno de adoração. Adoremos ao Senhor. A palavra do Senhor diz que se você se humilhar, se nós nos humilharmos, Ele é fiel e justo para nos redimir de todos os pecados, para nos perdoar. A palavra do Senhor diz ainda que Deus ama um coração contrito, um coração humilde. Vamos louvar o nome do Senhor.
Deus que perdoa. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O Senhor sempre será o nosso Deus ajudador, o nosso Deus perdoador, o nosso Deus que está à frente de tudo e de todos. Ó Pai, obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito a todos nós. O Senhor tem nos segurado nessa época em que estamos enclausurados em nossas casas, confinados, isolados, ó Deus. Mas o Senhor está lá conosco, o Senhor está no lar de cada um, ó Deus, de cada um de nós. Nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, rendemos graças ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. O Salmo 51, 14, 15, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Amém. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. Vamos orar pela mensagem que o Senhor vai ministrar agora pelo nosso irmão Marcos. O teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Deus de amor, porque tu és fiel, Senhor. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados. Finca, ó Deus, a tua palavra nos nossos corações, para que não pequemos contra o Senhor, meu Pai. Amém, amém, amém. Ao Senhor seja dado. Boa noite, meus amados irmãos. Meu nome é Marcos Gaspar. Hoje nós estamos reunidos aqui na segunda Igreja Batista de Tianguá. Nesse momento nós vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus. Queria convidar você a reverentemente abrir a sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Deus me edificou com um livro chamado A Cura pela Palavra. E eu estarei compartilhando com os irmãos algumas dessas mensagens. E hoje nós vamos falar para que a gente possa nos curar pela palavra da nossa culpa. A culpa, ela nos prende, ela nos limita e ela impede um relacionamento verdadeiro com Deus. Então eu queria pensar com você hoje, que nós precisamos dessa cura, dessa libertação da nossa culpa. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, depois vamos colocar diante de Deus essa sua palavra e pedir que o seu Santo Espírito interprete no nosso coração para que a gente saia edificado pela palavra de Deus. Vamos fazer a leitura. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram: Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse:
Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Agora vai e não peques mais. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, colocamos, ó Pai, diante de Ti a Tua palavra e rogamos, ó Deus, nesse momento que Teu Santo Espírito nos usa, ó Deus, como um instrumento Teu. Sou, Senhor Deus, nesse momento um instrumento nas Tuas mãos e que tenho certeza que o Senhor Deus quer abençoar a Tua amada igreja e a vida de todos aqueles, ó Deus, que porventura estiverem nesse momento ouvindo esta Tua palavra. Quero que o Senhor Deus toque primeiramente no coração desse Teu servo, para que, ó Deus, eu também possa ser curado, restaurado, Senhor Deus, às vezes das culpas que nós temos guardado dentro do nosso coração. Para que, ó Deus, o Teu nome seja honrado e glorificado em tudo que nós fizermos. E nós venhamos, ó Deus, a estar plenamente restaurados para ajudar, ó Deus, os nossos irmãos a também, ó Deus, estarem em paz com o Senhor e caminharem, Senhor, num relacionamento saudável com o Senhor e com aqueles que o Senhor Deus colocar perto de cada um de nós, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A cura da palavra de Deus para o sentimento de culpa. Não é muito difícil decepcionar, pecar, cometer algum erro e depois guardarmos no nosso coração o sentimento de culpa. Porque quem nunca mentiu, quem nunca se excedeu nas palavras com alguém, ferindo, quem nunca cometeu a lascívia, quem nunca foi maldizente, quem nunca magoou ninguém, quem nunca quebrou um relacionamento ou as suas próprias promessas, quem nunca se rendeu a um vício, quem nunca cometeu nenhuma dessas falhas, pode falar com propriedade que não tem nenhum sentimento de culpa. Mas eu acho difícil existir alguma pessoa assim, porque a Bíblia nos diz que um só era perfeito, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é que nos traz aqui uma lição muito importante de como nos livrar desse sentimento que atrapalha a nossa vida. O sentimento de culpa, ele é uma força poderosa, porque ele traz em nós limitações, ele acarreta no nosso coração enfermidades. O sentimento de culpa, ele nos prende, ele nos incapacita, ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa vontade, às vezes até de viver. Com o sentimento de culpa, muitas pessoas, até na própria Bíblia, tiveram um comportamento errado diante desse sentimento. Porque alguns se esquivam da culpa, como Adão, que colocou a culpa em Eva, que colocou a culpa na serpente, cada um jogando a culpa um para o outro. Isso é a postura de algumas pessoas diante da culpa. Aos que se endurecem o coração como Caim, que mesmo sendo advertido por Deus, veio a cometer um crime contra o seu irmão. Aos que fogem como Moisés. Moisés, depois de tirar a vida de um egípcio, fugiu para esconder a sua culpa.
ainda os que enlouquecem como Saul. Saul, depois de cometer muitos erros, muitos pecados, desobedecendo a Deus, Saul se enlouqueceu. Quando Davi tocava a harpa, o seu coração se acalmava, mas ele era cometido de uma loucura por causa do sentimento de culpa que tinha. Alguns se consomem como Davi. Se você ler o Salmo 51, você vai ver como Davi se quebrantava diante dos pecados que havia cometido. Como ele diz que quando pecava contra Deus, ele sentia como se seus ossos estivessem quebrados. Outros choram como Pedro. Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes, e Lucas, em uma narrativa inspirada por Deus, ele marca o momento em que Jesus vai passando ali, naquele lugar em que está Pedro, e ele já o havia negado, e Lucas registra que Jesus olhou para Pedro, e Pedro saiu e chorou amargamente. Muitas pessoas, diante do sentimento de culpa, choram. Outros ainda tiram a própria vida, deixam a culpa tomar um lugar tão grande no seu coração, a ponto de tirar a sua própria vida. Nós temos acompanhado há algum tempo e temos visto muitos casos, até na nossa própria cidade, de pessoas que, acometidas pela culpa, tiram a sua própria vida. Judas, depois de cair em si e perceber que tinha traído o mestre, vendendo por 30 moedas, ele saiu dali e tirou a sua própria vida. Mas como a gente deve aprender a lidar com a nossa culpa? Como a gente deve fazer para sarar esse sentimento de culpa que tem no nosso coração? A mulher adúltera, ela nos traz uma verdadeira lição de como nós devemos lidar com o sentimento de culpa. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você, a primeira lição, é que é preciso reconhecer a culpa que nós temos. Primeiro passo para superar o sentimento de culpa é reconhecer o nosso pecado. Sem reconhecimento de pecado não há restauração. Texto bíblico lá de 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós reconhecemos a nossa culpa, nós já damos um passo para estarmos livres dela. Quando nós a encobrimos, quando nós aguardamos, nós criamos um sentimento doentio dentro de nós. Isso vai se acumulando e vai fazendo um mal cada vez maior. Eu queria que você observasse comigo que algumas pessoas lutam para não reconhecer a culpa que têm. Se nós observarmos o texto que acabamos de fazer a leitura, nós vamos ver que somente uma pessoa está sendo apresentada ali, a mulher. E eu queria pensar com você: existe adultério cometido por uma só pessoa? Não. O adultério é cometido por 2 pessoas. Então existia alguém ali que não estava disposto a reconhecer a sua culpa. O homem com o qual aquela mulher havia cometido junto com ele o adultério. Ele não estava ali. Ele não queria ser exposto. Ele não queria que seu pecado fosse revelado diante de Deus. Ele não queria aparecer na história, porque até o ato daquela mulher estar sozinha já nos dá a entender que ali nós estávamos numa sociedade que tinha pensamentos machistas, porque o homem pode adulterar e a mulher não. Na realidade, a própria lei de Moisés, quando ela foi escrita, ela coloca
a punição para os dois no pecado do adultério. Então, os adúlteros serão apedrejados. Não somente a mulher, como estava sendo colocado naquela situação. O fato dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus estarem colocando ali só aquela mulher diante de Jesus, a gente também entende que eles próprios já estavam justificando os seus pecados e deixando de reconhecê-los diante de Deus, porque eles estavam distorcendo o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Porque quando Moisés escreveu, Moisés deixou bem claro que os adultos deveriam ser punidos com a morte. E ali eles estavam levando diante de Jesus somente a mulher. O homem, que também estava envolvido naquele ato, não estava presente. E ao não levar aquele homem, eles também estavam aprovando aquela atitude deplorável. Por que só a mulher deveria ser punida? Por que só a mulher deveria ser apedrejada? Era como se eles estivessem consentindo dentro do seu coração a sua própria culpa, porque eles também tinham dentro do seu coração muitos pecados. O primeiro passo que eu dou para tirar a culpa dentro do meu coração, eu devo reconhecer que eu sou culpado. Um texto bíblico bem interessante que nos fala sobre isso, que eu queria também compartilhar com você, está lá no livro de Levíticos, capítulo 20, no versículo 10, onde diz o seguinte, Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Ele nos diz o seguinte, que todo aquele que for achado com culpa deverá ser punido, tanto o homem quanto a mulher. Na lei do adultério, Levíticos 20, diz que os dois deveriam ser levados pela multidão e deveriam ser apedrejados. Por que nós devemos reconhecer a nossa culpa? Para que ela seja confessada a Deus. Quando eu escondo os meus pecados, quando eu escondo as minhas falhas, quando eu arranjo desculpas para tudo aquilo que eu faço errado, eu guardo essa culpa no meu coração. E ela vai criando um amontoado de atitudes e de situações que vão fazer com que eu cada vez mais me distancie de Deus e tenha o coração fechado para eles. Os fariseus levaram aquela mulher diante de Jesus para esconder também as suas próprias falhas. Primeiramente, para testar a capacidade de Jesus, para expor o julgamento que Jesus faria diante da palavra de Deus, e para esconder o fardo de culpa que eles também tinham. Tem um texto aqui do escritor chamado Paul Tournier, que ele nos diz o seguinte: todos os homens se defendem, e se defendem atacando. Esconder a culpa, jogar a culpa no outro, é fazer isso que esse escritor coloca aqui, que nós às vezes fazemos. Então é necessário que haja um reconhecimento da culpa, porque quando nós reconhecemos a culpa que nós temos, nós damos o primeiro passo para que haja restauração. No texto da palavra de Deus, existe lá no texto de Jeremias capítulo 18, versículo do 1 ao 6, e Jeremias capítulo 19, versículo 1 ao 11, o profeta nos traz a ilustração sobre dois materiais. Ele nos mostra, no primeiro, um vaso sendo trabalhado pelo oleiro,
E na segunda ilustração ele nos mostra uma botija, que já é o vaso pronto, levado ao forno. E eu queria pensar com você na lição que o profeta nos deixa ao mostrar cada um desses elementos. Primeiramente nós vamos pensar aqui no vaso, no jarro, como você conhecer. Ele é feito da argila mole, colocada sobre uma mesa e rodada para que o oleiro dê a forma que ele quer ao vaso. E aquele vaso, quando ele tem alguma imperfeição, quando ele tem alguma falha, quando ele apresenta algo deformável na sua aparência, ele pode ser facilmente refeito pelo oleiro. Em contraposição, a gente vê a botija, que já é o vaso levado ao forno, o material endurecido, que não pode mais ser trabalhado, que serve apenas para ser quebrado e jogado fora e pisado pelos homens. Porque quando o profeta ele nos mostra essa mensagem, ele nos mostra que existe um lugar lá onde todos os cacos são jogados e as pessoas pisam em cima, porque aqueles não têm mais restauração. Eu e você também não somos restaurados quando nós escondemos a culpa que nós temos. Deus trabalha na restauração da nossa vida, dependendo de como nós estamos na sua mão. Quando nós reconhecemos a nossa culpa, nós somos o barro mole, pronto a ser trabalhado pelo oleiro. Quando nós somos endurecidos, quando nós não reconhecemos a nossa culpa, nós somos a botija dura, acabada, onde não tem mais conserto, porque nós não permitimos que Deus trabalhe na nossa vida e nos transforme. Ao mostrar essa ilustração, o profeta está falando do nosso coração. Quando nós temos o coração maleável, quando nós nos damos a ser quebrantado diante da culpa que nós temos, quando nós assumimos os erros que fazemos, nós permitimos que Deus trabalhe na nossa vida. Mas quando nós escondemos a nossa falha, Deus não pode nos restaurar, porque Deus não faz nenhuma das suas obras forçadamente. Até a salvação, ela é um ato espontâneo de irmos ao encontro de Deus que já veio para nos salvar. Segundo lição que eu queria pensar com você é que é preciso confessar o pecado. Como você faz para ser restaurado da sua culpa, do seu pecado? Primeiro você reconhece o seu pecado. Reconheça que você falhou. Reconheça que você errou. Quebrante o seu coração. Mas também não fique calado. É necessário confessar o pecado que nós cometemos. É preciso dar nome aos bois. Eu gosto da lição que nos ensina que nós temos que falar do pecado que nós cometemos. O pecado deve sim nos envergonhar. Quando você lê o Salmo 51, você vê Davi quebrantando o seu coração e falando do seu pecado e sentindo como se fosse a dor de um osso quebrado. A gente não pode fechar os nossos olhos e não confessar aquilo que a gente fez. Aquela mulher, ela é um exemplo para cada um de nós, porque ela não falou, ela não abriu a sua boca, mas ela ficou ali, diante daquela multidão, diante de Jesus, ouviu impropérios, ouviu xingamentos, foi julgada pelos homens que disseram que ela deveria ser apedrejada, mas ela ficou ali calada, não fugiu, não escondeu, e o fato dela estar ali, diante do Mestre, e diante do julgamento de todas aquelas pessoas, nos dá a entender que ela estava assumindo a culpa daquilo que ela tinha feito. Porque o que é mais fácil? Fugir, às vezes,
da culpa que nós cometemos. Você deve lembrar que quando eu iniciei aqui essa nossa reflexão, eu falei que Moisés, ao tirar a vida do Egito, a primeira coisa que ele faz é fugir. Muita gente, diante do pecado, também foge. Não confessa o pecado que tem. Eu digo para você que é algo doloroso. É algo que às vezes traz uma vergonha, mas que é uma vergonha necessária. É uma vergonha que traz restauração. Porque quando eu me quebranto e eu digo para quem eu feri, para quem eu cometi o erro que eu pequei, eu vou ser restaurado. Tanto no meu relacionamento com aquela pessoa, como no meu relacionamento com Deus. Aquela mulher não fugiu, ela não ocultou o seu pecado. Tem um texto bíblico que está no Provérbios 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem confessa e deixa encontrará misericórdia. Você já experimentou a cura da confissão? Eu lembro que no dia da minha conversão, que eu fui à frente, eu estava ali diante da igreja confessando os meus pecados. Eu estava dizendo: a partir de hoje eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque eu fui um homem cheio de pecado, e eu quero que a partir de hoje Cristo transforme a minha vida. Interessante que certo dia alguém compartilhou com o meu irmão muito querido: olha, o teu irmão Marcos, ele se converteu. E meu irmão disse uma palavra interessante que mostra como ele vê essa relação do pecado. Ele disse: olha, o meu irmão Marcos, ele não precisava se converter porque ele já é uma pessoa boa. Mas eu tenho algo a dizer para todos aqueles que estão me ouvindo: ninguém é verdadeiramente bom senão o Pai. Todos precisam de restauração. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar todos aqueles que se encontravam perdidos. Até os próprios mestres da lei, os fariseus, os saduceus, apesar de serem religiosos, também precisavam ser curados e resgatados por Deus. A gente vê nessa história aqui, cada um deles trazendo aquela mulher em público, numa tentativa de esconder os seus próprios erros. Mas aquela mulher não. Ela tem uma atitude de assumir o erro que ela fez e de estar ali diante daquelas pessoas, confessando o erro que tinha cometido. Certa vez, num trabalho evangelístico, um missionário entrou na casa de algumas pessoas e eles foram recebidos, e naquela casa eles começaram a falar que Deus perdoa os pecados, que Deus quer trazer restauração. E num primeiro momento a mãe e a filha começaram a discutir com o missionário e tentavam dizer para ele que para que Deus perdoasse o pecado eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que fazer alguma reparação, eles tinham que fazer algum sacrifício. E o missionário então começa a expor a palavra de Deus e deixa bem claro que Deus só quer que cada um de nós confesse os seus pecados, e Ele então nos perdoa, dando a libertação da culpa que nós temos. Depois de relutar um pouco, aquela mulher confessou para o missionário que durante algum tempo da sua vida ela trabalhou numa clínica de aborto e ela tinha feito alguns abortos clandestinos, e ela se sentia tão culpada que ela pensava que Deus jamais lhe perdoaria o pecado que ela tinha feito. Quando ela ouviu então do missionário que Deus só queria que ela confessasse o seu pecado e a sua culpa, ela ficou completamente aliviada. Ela entregou sua vida ali mesmo a Jesus
e ela foi restaurada daquela culpa e ela ficou leve, ela ficou com o coração alegre, porque ela foi restaurada do pecado que ela tinha cometido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Jesus ainda, depois de passado esse momento, Jesus faz o ato final, que é a terceira lição que eu queria compartilhar com você. Foi o momento que aquela mulher recebeu o perdão. Primeiramente eu admito o meu pecado, depois eu confesso o meu pecado, depois eu recebo o perdão de Deus. Gosto sempre de ensinar, sempre que tenho uma oportunidade. Qual era a mensagem de João Batista ao iniciar o ministério anteriormente a Jesus? Arrependei-vos e crede. O arrependimento é o ato do reconhecimento da culpa. Quando Jesus chegou, o que Jesus começou a pregar? Arrependam-se e creiam. Quando os discípulos começam o ministério da igreja, qual é a primeira mensagem de Pedro? Arrependam-se para que venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Sabe qual é o meu conselho para você hoje? Arrependa-se. Confesse o seu pecado, reconheça a culpa que tem, para que você também seja restaurado. Aquela mulher recebeu o perdão. Durante o ato do seu julgamento, por todos aqueles homens que estavam ali, querendo que ela fosse apedrejada, ela permaneceu em silêncio, ela reconheceu sua culpa. Agora, Jesus dá a oportunidade dela de falar. Jesus continuou no chão, ali escrevendo. O texto bíblico é bem claro ali nos dizer isso, e ali tem um ensinamento de Jesus muito profundo, que é o deixar a pessoa pensar. Você sabia que para haver o reconhecimento do nosso pecado e a confissão é necessário que a gente faça uma reflexão? Você sabia que Jesus deu tempo para que a multidão fizesse isso? Jesus ficou calado, escrevendo ali no chão, com o seu dedo ali, escrevendo no chão, dando a oportunidade àquelas pessoas de pensar. E no momento certo, Jesus levanta-se e diz assim: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E voltou a escrever. E aqueles homens refletiram nas suas próprias vidas, nos seus próprios erros, na sua própria falha, e eles reconheceram os pecados que tinham, e a Bíblia diz que todos se retiraram, todos, a começar pelos mais velhos. E Jesus então olha para aquela mulher e diz: cadê os homens que te acusavam? Ela diz: não sobrou ninguém, Senhor. Jesus então diz para ela: eu também não te condeno. Você está livre desse pecado. Você está livre dessa culpa. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você não precisa mais andar com esse fardo pesado de pecados nas costas. Eles estão perdoados. Agora vem aqui também uma grande lição, que eu nunca perdi a oportunidade de dizer. Jesus sempre fala isso. Agora vai e não peques mais. Agora não entenda errado. Jesus não estava dizendo para aquela mulher que a partir do perdão do pecado que ela tinha cometido, que ela se tornaria perfeita. Mas Jesus estava lhe dando uma oportunidade de viver uma nova vida. No momento em que Jesus se encontra com o sábio Nicodemos, e ele pergunta a Jesus o que ele faz para entrar no reino dos céus, Jesus diz que ele tem que nascer de novo. Nascer de novo é o que essa mulher está fazendo aqui, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado a Deus, recebendo o perdão e tendo uma oportunidade de viver uma nova vida, agora sem culpa, agora sem um fardo pesado nas costas,
agora sem aquela multidão de iniquidade que ela carregava. Jesus deu uma oportunidade dela viver uma nova vida, agora restaurada, agora com uma nova maneira de viver. Quando Jesus fala para Nicodemos, ele está falando disso aqui, nascer de novo. Tem um texto que me marca muito. Eu aprendi assim que eu me converti, e é um dos textos que eu não esqueço, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa mulher recebeu a oportunidade de ser restaurada e de viver uma nova vida, de não voltar mais para aquela de adultério que ela tinha, de não estar mais sendo perseguida e acusada pelos homens, mas de viver agora uma nova vida no relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a amada igreja, que Deus abençoe a sua palavra e que você coloque em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus e Pai, te peço a Deus mais uma vez pela tua palavra, que ela, Senhor Deus, não volte vazia, mas que ela alcance, Senhor Deus, o coração de cada um dos que fazem parte, Senhor Deus, da tua amada igreja, para que haja restauração de vida, para que as pessoas possam ser curadas e possam andar sem sentir culpa, mas depois de ter confessado seus pecados ao Senhor. Obrigado, Pai querido e amado, pois nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final da nossa adoração, do nosso culto, do nosso louvor ao nosso Deus, certos de que Ele recebe toda a adoração de um coração humilde, contrito. E eu convido você a fazer comigo essa leitura bíblica que está em Apocalipse 1, do 5 ao 8. Quero deixar esse versículo com você. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, do 5 ao 8. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o nome do Senhor é sobre todo nome. Te agradecemos, ó Deus, de coração humilde. Te agradecemos, ó Deus, contritos aqui, ó Pai, pela tua presença, porque o Senhor é fiel e tem estado conosco, ó Deus, em todos os nossos momentos de vale, de deserto, os momentos em que estamos no nosso lar, ó Deus, isolados, nos momentos que estamos, ó Pai, confinados, ó Deus, aguardando a tua perfeita, boa e agradável vontade, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor sabe todo momento certo, Senhor, sabe o momento em que nos tirará dessa pandemia, ó Deus. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor é fiel, bondoso. Em o nome santo de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém.